Graças a Deus, eu quero saudar todos os ouvintes deste canal com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem vos saúda com bastante alegria é vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero falar uma palavra hoje que nós vamos conversar sobre morte. Então, o nosso assunto encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E também quero focalizar Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. Mas antes eu quero pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, o gostei. Isso é muito importante para o canal. Também, se você quiser passar para outra informação desse canal e não tiver o link, é muito fácil. Você clica no YouTube e vai aparecer em cima aquela lupazinha, você clica ali e vai aparecer PR Gissé. Aí clica onde está PR Gissé e você escolhe a mensagem. Tem a de hoje, tem de várias. Então eu creio que fica bem fácil assim, né? Então vamos à palavra. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. E vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, e versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meus irmãos, é uma palavra que nós não gostamos de mencionar. Mas, infelizmente, todos nós temos tido contato com a morte. Todos os lares, toda a família, já choramos um pouco a perda de nosso ente querido. Mas o que é a morte numa definição? Numa definição, a morte é uma separação. Então, nós podemos dividir a morte em dois sentidos, ou em duas naturezas. A morte espiritual e a morte física. Meus irmãos, Deus, o Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, não fez o homem para morrer, meus irmãos. Ele fez o homem para ter vida eterna. É tanto que ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Semelhança com ele, semelhança, não é igual. A imagem, Deus é eterno. Mas Deus deu recomendação para o homem. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele quer tudo de bem para o homem. E queria e quer tudo de bem para a descendência deste homem. É tanto que Ele disse, olha, vocês cresçam e multipliquem-se. Meus irmãos, mas Ele criou um jardim para abençoar o homem. E colocou o homem no jardim. E tinha duas árvores importantes no jardim. Uma era a árvore da vida, já bem conhecido. Outra árvore da ciência do bem e do mal. Deus, dando direito à liberdade do homem através do seu livre-arbítrio, deu-lhe o direito de escolha. Só que ele avisou. Olha, tu escolhe. Mas tem duas árvores aí, no meio do jardim. Uma é a árvore da vida. Não proibiu. E aqui, ao lado, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, eu vou te avisar. O dia que tu comeres dessa árvore, tu vai morrer. Mas ele não determinou que o homem comesse. Apenas avisou e deixou no livro. Tu escolhe a vida que está ao lado, que é a árvore da vida, ou a morte, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história. A queda. E o homem preferiu o conhecimento no lugar da vida. Meus irmãos, se ele tem comido da árvore da vida, eu não estava pregando hoje.
porque nós teríamos uma civilização, uma população da quantidade e nível suficiente que desse para todos, sem pecado, na glória, vivendo na semelhança de Deus. Coisa gloriosa, em comunhão com Deus. Mas o homem usou mal do seu livre-arbítrio. E aí, ele foi lá, ouviu a palavra da serpente, meus irmãos. Já tinha havido nos céus a queda. Já tinha havido Satanás se levantando contra Deus e foi expulso do céu. E foi expulso, pelo que entendemos, para essa terra. E ele, que é inimigo de Deus, ele deve ter pensado assim, eu agora vou. O homem está meio inocente lá no jardim, a mulher também. Eu vou chegar no meio. Eu vou criar um problema. Eu não vou deixar que Deus se alegre vendo uma multidão, milhares de pessoas na sua semelhança, lhe glorificando. Eu vou arrumar um meio. E pegou Eva, desprevenida. E Eva caiu na tentação e passou para o homem. E aí pecaram. Meus irmãos, a palavra nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte. Entenderam agora? Tornaram-se pecadores. E diz que é pelo homem, quem pecou primeiro foi mulher, porque ele era o responsável. Ele ouviu diretamente de Deus a mensagem. Eva ouviu em segundo plano. Como ele é o cabeça da raça, ele é o culpado. E o que acontece? Ele tornou-se mortal. A morte espiritual aconteceu no ato. Ele perdeu a comunhão com Deus. Se sentiu nu, tanto ela, nus. E foram fazer vestes que não eram do Espírito de Deus. Eles tinham a cobertura do Espírito de Deus. Lá em Isaías, eu estou falando assim sem ter procurado, me parece que é capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, que fazem para si vestidos, mas não do meu espírito. Adão e Eva fizeram vestido, mas não do Espírito. Eles estavam nus do Espírito de Deus, mas queriam cobrir. O homem está sempre querendo cobrir os seus pecados com as boas obras. Lá vão ele coser e fazer, costurar, seja lá como for, folha de figueira. Mas estavam nus. Não adiantou. A consequência da morte não demora muito a aparecer. Adão viveu 930 anos. Mas eu acho que quando ele tinha mais ou menos os 130 anos, é que ele gerou 7. Ele já tinha passado pela angústia, a tristeza da morte. Porque seu filho mais velho, Caim, matou Abel, o mais novo, por inveja, por problema religioso, porque Abel era chegado para Deus. Mas a Caim não se preocupava com as coisas de Deus, meus irmãos. Daí para frente, é um ciclo de morte. A humanidade descendente de Adão tornou-se uma humanidade pecadora. Não era mais como Deus queria, sem pecado. E está crescendo. Já vem com estigma da morte e do pecado na sua vida. Mas o Deus misericordioso de poder e graça providenciou a semente da mulher, oh meus irmãos. E a semente da mulher, na cruz do Calvário, quebrou o império. Ele feriu a cabeça da serpente de Satanás, que o homem, por medo da morte, estava sujeito, subordinado. Fisicamente ele morreu na cruz, mas ele ressuscita, vencendo a morte. Não a ressurreição simplesmente corporal, mas uma ressurreição para toda a vida, que a morte não encontra mais em meio.
E com isso, para nós que se entregamos para Jesus, ele abriu a porta de salvação para todos os homens. Depende agora o homem tomar a decisão, aceita ou não aceita. Eu aceitei. Vocês que me ouvem, aceitaram. A não ser que tenha alguém no meio da família que não é crente. Porque essa salvação é na pessoa de Jesus. E ao aceitar e ser batizado, há um simbolismo tão poderoso, maravilhoso, que ultrapassa a capacidade. No batismo, há um simbolismo que nós fomos sepultados com Cristo. Aleluia! E ressuscitamos a ressurreição com Ele para uma novidade de vida. Meus irmãos, mas a morte ainda está nos matando fisicamente. E a palavra nos diz, como acabei de ler em 1 Coríntios 15, 26, parece, é 15, 26, que diz, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. É um inimigo a ser vencido, é um inimigo a ser batido, mas Jesus vai vencer. Jesus vai vencer. Ele virá nas nuvens. Haverá um milênio. Satanás será preso no lago de fogo eternamente. Quando ele vai, besta, falso profeta. E no capítulo 20, nós vemos que abre os livros. E quem não tem seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Graças a Deus que eu tenho, eu creio nesta palavra, meu nome no livro da vida. E eu acredito que você, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, que estão me ouvindo, tem seu nome também no livro da vida. Isso é importante. E diz que aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E juntamente vai a morte e o inferno. O inferno agora é o chamado Sheol, ou Hades no grego, o mundo invisível dos mortos. Então esse lugar vai deixar de existir. Vamos para o lago de fogo. Também no lago de fogo não vai mais ninguém. Porque agora é nova vida, toda vida. A morte vai ficar para lá também. Não morre mais ninguém, porque Jesus é a vida. Ele venceu. É o único inimigo que faltava vencer a morte. Ele venceu e foi para o lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, pastores, pregue com autoridade, poder e confiança. Que o novo mundo, aleluia, a nova terra, aquele que nos aguarda, não existe mais a morte. Ninguém vai chorar porque alguém morreu. Não existe mais a ameaça do Hades nem do Sheol, ou como querem falar, que alguns falam o inferno, porque isso tudo está lá no lago de fogo para todo sempre, e aí não é problema nosso, é Deus e dessas pessoas. Mas nós estaremos numa nova vida. Como diz a palavra aqui em Isaías, eu vou até ver se encontro rapidamente, no capítulo 65, e versículo 17, assim, pois eu crio os novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E para a bênção nossa, interpretando essa palavra assim como toda, nós não vamos nem se lembrar que existe lago de fogo, que sofremos. Não, agora é só paz, bênção e a comunhão com Deus. Pense nisso e vamos continuar a servir o Senhor, andar na sua presença. Que estas palavras sirva de alegria e bênção para todos. Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Não tem choro por causa da morte. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva, todos que me ouvem, para que persevere com alegria, porque a esperança é grande que nos aguarda na eternidade. E tudo isso eu peço, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.